Como é que seria o mundo se o homem não tivesse inventado a escrita? O livro de hoje chama-se O Mundo da Escrita, de Martin Kushner. Martin Kushner é professor de literatura na Universidade de Harvard. Muita gente diz que esse livro aqui é uma espécie de Sapiens da literatura. Sapiens, vocês devem saber, é aquele primeiro livro do Harari, né, que conta a história da nossa espécie, do Homo sapiens. Inclusive, eu já falei aqui desse livro, num dos primeiros pensatas. Eu acho que se vocês botarem aqui em cima, vocês podem chegar lá para assistir o pensata sobre os sapiens. Mas muita gente diz que esse livro é uma espécie de Sapiens da literatura, porque ele conta, na verdade, a história da escrita e, por consequência, dos livros manuscritos, junto com a história da humanidade. Como a humanidade evoluiu, como a nossa espécie conseguiu evoluir ainda mais graças à invenção da escrita. Meu nome é José da Silva, sou candidato pelo Partido Semi-Analfabeto Brasileiro. Aqui cabe um parêntese. Quem me recomendou esse livro foi um meu amigo livreiro Antônio Berto, lá da Livraria da Travessa, lá da filial de Ipanema. É engraçado, né? Eu acho que o livreiro realmente é uma das coisas mais importantes que existe. É uma profissão que eu respeito muito. Eu tenho todo o respeito pelos comerciários, aqueles que trabalham no comércio. Mas eu faço a distinção daqueles que trabalham com livros. Eles não são exatamente comerciários, eles são livreiros. Eles conhecem realmente a alma dos seus clientes. Tanto é que o Antônio Berto chegou para mim e falou: Marcelo, você conhece esse livro? Eu falei: não, Antônio Berto, nunca ouvi falar desse livro. Pois você deveria lê-lo. Eu li de uma sentada. Claro, porque todo bom livreiro gosta muito de ler. E o Antônio Berto, inclusive, ele não só gosta muito de ler, é um intelectual, como também ele tem uma carteira de clientes exclusivíssima, que inclusive eu não pertenço, porque ele acha que eu não tenho gabarito intelectual suficiente para fazer parte da carteira de leitores, né, de clientes de Antônio Berto, que vocês podem encontrar lá na Livraria da Travessa, na filial de Ipanema. Ele está sempre lá. Ele pode dar um conselho assim para você sobre um livro que você queira ler ou dar de presente e tal, mas jamais você conseguirá participar da exclusivíssima lista Carta de Leitores de Fernando Berto, inclusive que tem um círculo de leitura. É uma coisa realmente muito exclusiva. Mas existem outros grandes livreiros. Tem a minha amiga Adriana, tem o Pelé, que fica lá na Livraria da Travessa, ali do Shopping Leblon. Tem o meu amigo Marcelo, que agora foi transferido para a Livraria da Travessa, lá de Caraí, Niterói, recentemente inaugurada. Está só agora atendendo o público indígena e livros em Tupi-Guarani. É porque é Niterói, né? É uma piada. Como é que você faz uma coisa dessa, cacique? Meu irmão, a mata só é virgem quando o índio é fresco. E aí, parece que bebe. Mas enfim, vocês podem até estar achando que eu estou fazendo propaganda da Livraria da Travessa, mas isso, na verdade, eles não me pagam um tostão, mesmo porque os donos da Livraria da Travessa são somíticos. É o meu amigo Rui Campos, tem o Roberto Guedes, tem também a Patrícia, mas eles são, mão fechada. Eles me levam à falência, eles me levam à ruína, eles são piores que traficantes de droga. Eles me fazem comprar essas montanhas de livro aqui que eu fico lendo e não me dão um de graça. E eu que sou considerado o cliente número 1, e sou de fato, eu tenho o cartão 000001 da Livraria da Travessa aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, mas eles não me dão uma menor vida boa. Mas tem os meus amigos livreiros, né, que o livreiro, às vezes você vai na livraria, você não precisa nem comprar um livro, você nem vai para comprar um livro. Se você tem um bom livreiro, você sempre vai ter um bom papo, uma boa conversa, você vai lá conversar com os livreiros, né, para saber das novidades, saber
saber o que tem de novo, o que saiu, quais são os lançamentos que vão ter das editoras, ou mesmo bater papo sobre a vida, né? Sobre os fatos que estão ocorrendo, ou mesmo sobre filosofia, sobre assuntos gerais, porque os livreiros, eles têm sempre um vasto conhecimento. Aliás, isso faz parte do comércio de livro, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha aquela livraria Garnier, clássicas livrarias, né? Que já fecharam, mas desde o princípio do século, que sempre foi um ponto de encontro de escritores, de intelectuais e principalmente de pessoas que gostam de ler. Eu acho que a livraria sempre vai existir porque ela é um ponto de encontro das pessoas que gostam de ler. Elas não vão necessariamente lá para comprar livros, elas vão lá às vezes só para ficar cercado por livros e cercado principalmente por gente que também gosta de ler. É muito divertido, né, você entrar numa livraria e sem nenhuma expectativa, né, e ficar só olhando lá para aquelas lombadas de livros, né, para aquelas estantes repletas de livros, para você ver se encontra alguma coisa inspiradora, alguma coisa que te atraia. Eu já falei sobre como escolher um livro, é um outro programa aqui também que eu vou pedir para o Rodrigo apontar aqui também, caso vocês queiram também assistir, um outro Pensata, que eu falo de como é que eu escolho um livro e como é que eu leio um livro. Porque Marcelo, o pessoal fala, mas Marcelo, você lê tanto, cara, você tem uma capacidade de leitura realmente muito acima da média. É verdade. Tanto é que a Amazon, através do Kindle, porque o Kindle, ele consegue perceber quanto que você lê por dia, né? Porque ele vê lá a quantidade de páginas que você virou. Eu já recebi mensagens do Kindle me cumprimentando pela minha capacidade de leitura, para vocês terem uma ideia. Eu não sei se isso é objeto de vaidade, porque às vezes eu penso, porra, para que tanta sabedoria, para que saber tanta coisa, né? Mesmo porque quanto mais eu aprendo, maior eu verifico que é a minha ignorância, né? Eu sempre falo, eu sei todo dia que eu vou morrer ignorante. Mas também eu tenho como meta de vida também ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei. Por isso eu estou sempre procurando aprender coisas, não só pelos livros, não, através de filmes, através da internet. O aprendizado talvez seja uma das coisas que dão sentido à vida. Aprender até o último dia de vida talvez seja uma boa forma de você se motivar para viver, principalmente nesses tempos de pandemia. Mas, voltando aqui a esse livro, O Mundo da Escrita, eu comecei a ler e, de fato, o livro é extraordinariamente bom. Ele conta a importância da invenção da escrita, e como através da escrita, através da passagem dos anos, né, a invenção da escrita foi importante. Aí ele fala também, é muito importante a invenção do papel, né? Primeiro você tinha o papiro, também se escrevia em couro de animais, né? Se escrevia em argila. Depois que se inventou o papel, realmente houve uma difusão muito grande da literatura. Assim como também quando Gutenberg, né, aperfeiçoou a prensa, né, a tipografia, aí os livros, né, que cada livro custava uma fortuna, uma biblioteca, uma pessoa tinha 3 ou 4 livros, já era considerada uma biblioteca enorme, os livros eram copiados todos à mão, né? Com a invenção da imprensa, os livros passaram a ter uma difusão global, né? Eu sei que vão me chamar de globalista, eu sou globalista mesmo e vão dizer que isso deve ser o mal da globalização, né? Mas o mal da globalização é essa capacidade que o mundo teve de espalhar a cultura através dos meus amigos livros. Pois bem, ele então, o nosso amigo Martin Kushner, conta de uma maneira muito agradável, eu diria até que não é tão bom quanto o Sapiens no aspecto de narrativa. O Harari realmente, se você acompanhar no YouTube aqui as palestras do Harari, você vai ver que ele é um grande contador de histórias, é um grande narrador, que é uma coisa essencial para você realmente saber escrever um livro, por mais técnico que ele seja.
O Martin Buchner é bom, mas não é tão bom quanto o Harari. Então, essa ideia de dizer que é o Sapiens, né? Esse livro aqui, o Mundo da Escrita seria o Sapiens dos livros, é um pouco de exagero, mas o livro é bom. Ele começa contando da importância que a criação da escrita contribuiu para a humanidade, porque antigamente toda a sabedoria, a cultura, era transmitida de forma oral. As sociedades, as civilizações tinham os seus bardos, os seus poetas, os seus contadores de história que iam transmitindo de gerações em gerações, era um trabalho, era uma tarefa, e transmitiam o conhecimento, a sabedoria das sociedades por geração em geração. Tanto que ele começa o livro justamente com a Ilíada de Homero. Aliás, não se sabe se Homero de fato existiu, mas ele fala sobre a importância da Ilíada e que depois a Ilíada foi transcrita pelos gregos, os gregos, mas as civilizações anteriores ao helenismo, a cultura grega clássica, eram os micênica, enfim, tinham outras civilizações anteriores que não se conhece, tinham escrita não. O fato curioso também é que, por exemplo, na Grécia clássica, os filósofos, como Sócrates, se recusavam a usar a técnica da escrita porque eles achavam que a técnica da escrita, de certa forma, não contribuía para a evolução intelectual dos pensamentos. Tem que ler no livro para você entender isso. Ele fala aqui da importância, isso foi muito importante, quando os fenícios, o povo fenício, que ocupava uma parte do Mediterrâneo, que hoje seria o Líbano, é um povo, todo mundo sabe, os fenícios, comerciantes e tal, que inventaram o que deu hoje no nosso alfabeto, o alfabeto ocidental, que nós usamos, porque antigamente as palavras eram representadas por figuras, como até hoje é na China, são os ideogramas, o que dificulta muito a leitura. Por exemplo, se você fosse chinês, você, para conseguir ler alguma coisinha, nada muito profundo, você tem que conhecer entre 3.000 a 5.000 ideogramas, todos diferentes. É muito difícil, nas línguas, você realmente não só passar ideias, como também incorporar ideias, tendo que decorar uma quantidade tão grande de ideogramas. O que os fenícios fizeram? Os fenícios inventaram o alfabeto baseado nos fonemas. F-O faz O, N-E, N-E, o ne, M-A faz ma, bota um S no final, vira plural, fonemas. Os fonemas, fonemas. É isso que os fenícios inventaram. E inventaram porque eles viram que era muito mais prático você decorar uma quantidade limitada de palavras, de símbolos, e essas palavrinhas juntinhas formando fonemas, e fonemas juntos soltando palavras. E isso foi muito prático, tanto que os gregos incorporaram isso imediatamente, sendo que os gregos ainda adquiriram uma vantagem, porque os fenícios, eles não usavam as vogais, Você, vox, em vez de vogais, você falava vox. Em vez de menino, você falava... Em vez de menina, você falava... Ou escrevia dessa forma, claro, você não falava, você escrevia. Mas você tinha que adivinhar as palavras. Os gregos incorporaram as vogais, o que facilitou muitíssimo a difusão da leitura. Isso tudo está nesse livro aqui, você vai ler isso com mais vagar. Eu não gosto de ficar dando spoiler de livro, porque a pessoa assiste aqui o meu programa, não vou precisar ler o livro, porque o Marcelo já contou tudo sobre o livro, toda a graça do livro. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu não falei nada, por exemplo, aqui dos assírios que inventaram a escrita cuneiforme naqueles tijolinhos de argila que eles escreveram lá, epopeias, odisseias importantíssimos, Deixaram um legado para a humanidade e de sabedoria graças àqueles tijolinhos que eles escreviam. Isso aí foi curioso, porque só foram descobertos esses tijolinhos na metade do século XIX e levou-se um tempão para depois você realmente
decodificar ou entender o que estava escrito ali naquela escrita cuneiforme, né, que era uma coisa aí se não me engano, 1200 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. E, enfim, o nosso Martin Püschner, ele vai tempos afora falando sobre a importância, né, da literatura, da palavra escrita para a humanidade, né, falando da importância, por exemplo, sem a literatura a gente não teria a Bíblia, não teria a Torá, não teria o Corão, né, ou seja, a literatura levada à esfera do sagrado, né. E como você pôde registrar, então, os pensamentos de Buda, os pensamentos de Jesus Cristo, o pensamento de Confúcio, né, o pensamento de Sócrates. E é interessante, né, que eles viveram num espectro temporal mais ou menos próximo, né? Primeiro Buda, depois, se não me engano, veio Sócrates, depois acho que veio Confúcio e Jesus. E nenhum deles tomou conhecimento da existência do outro. É claro, porque Buda, e tal como o Buda morreu, Jesus Cristo ainda não tinha nascido, mas em termos históricos eles foram muito aproximados. O curioso, por exemplo, Jesus Cristo, que é o mais novo de todos, ou até Maomé, né, podemos considerar, Maomé tomou conhecimento da palavra lá dos evangelhos, mas Buda, Sócrates, Confúcio, nenhum deles tomou conhecimento do pensamento do outro. Isso é incrível, né? Eu fico pensando assim, já pensou, se eu não fosse a favor da globalização? Eu não sou a favor da globalização. Não é isso, né? Mas as pessoas, eu sou globalista, né? Isso é inexorável. Veja bem, o conhecimento, as fronteiras do homem, as fronteiras geográficas, as fronteiras culturais, elas vão se sobrepondo, né? E isso não tem nada a ver com o soterramento de culturas. Porque até hoje a gente conhece a cultura clássica grega, graças aos tijolinhos cuneiformes, a gente conhece bastante da cultura síria. Enfim, esses caras atrasados hoje, né, que ficam, acham que me xingam de globalista, né, de ser, pura ignorância, né, porque eu fico lendo essas coisas e fico compreendendo a evolução da humanidade, a evolução do livro. E aqui o Martin Püschner ele fala da importância do Martim Lutero, né, sobre a questão da Bíblia, fala da importância do Marx e do Engels, quando escreveram o Capital. O Marx escreveu o Capital e depois escreveram o Manifesto Comunista. Então ele vai seguindo a história do homem, da humanidade, paralelo com a história da escrita, dos livros e da literatura. Enfim, é uma belíssima leitura para essas férias calorentas e trancados em casa da pandemia. O livro ele tem essa vantagem, né? Com o livro você viaja sem sair de casa. Mas se você está duro, a melhor opção é passar as férias em casa. Hospedagem e café da manhã incluídos. Seus filhos vão poder brincar com o Pateta. Onde é que você estiver, o livro te leva para lugares desconhecidos, te leva para passear até dentro de você mesmo, né? O livro tem essa capacidade, talvez assim, eu fico pensando a diferença do cinema, né? É que o livro trabalha toda na sua imaginação, ele trabalha aqui dentro da sua cabeça, né? Ele não te dá mastigadinha as coisas, você tem que imaginar, né? Você tem que construir dentro da sua cabecinha o que está escrito no livro. E isso é fascinante, né? Isso é muito mágico. Por isso que ninguém atravessa o mesmo rio e ninguém lê o mesmo livro, né? Para cada um, um livro tem uma mensagem diferente e proporciona aquilo que a gente chama de insights, né? Por isso que a gente o ritmo do livro é uma coisa interessante, né? Tem alguns livros que a gente lê muito rápido e tem livros que a gente tem que ler e vai parando. Parando por quê? Porque ele nos desperta ideias. Às vezes é uma frase, um capítulo, ou às vezes uma palavra que nos faz pensar e leva a nossa mente a viajar e multiplicar e daí que vem a criatividade. As pessoas perguntam, Marcelo, você é um cara criativo.
Talvez não seja, mas isso não é nenhum, isso talvez é desenvolvido, foi uma característica que eu desenvolvi através da leitura, né? Do amor aos livros e à literatura. E, inclusive, a minha grande aquisição agora, no final de ano, estão aqui os contos do Tolstói. Esse grande escritor e dramaturgo russo, né? E que era uma coisa que eu queria já há muito tempo. Eu li os contos dele salteados, mas saiu agora essa edição primorosa, capa dura, que é traduzido inclusive pelo maior tradutor de russo para a língua brasileira, a língua portuguesa falada no Brasil, que é o Rubem Figueiredo, irmão do Reinaldo lá do Cacete e Planeta. O Rubem é um dos maiores tradutores, se não o maior de hoje vivo, sem dúvida, porque antes tinha também um meu amigo, que agora não vou lembrar o nome dele, puta, mas ele era russo de nascença, aí não vale. Mas, cara, como era o nome dele, cara? Boris Schneiderman. Quer dizer, o maior tradutor de russo que já teve no Brasil foi o Boris Schneiderman. Mas também não vale, né? Porque ele era nascido na Rússia e emigrou para o Brasil, né? Morreu antes da pandemia, alguns anos atrás, mas foi um grande tradutor. Mas aí não dá para comparar com o Rubem Figueiredo. O Rubem Figueiredo, como você vê pelo nome, é brasileiro. O Boris era russo. Sendo que o Boris Schneiderman, né, com todo respeito, foi também pracinha da FEB. Nasceu na Rússia, mas lutou nos campos da Itália defendendo a democracia, né, ao lado dos pracinhas da FEB. Inclusive, ele tinha uma coisa, uma tarefa muito perigosa, que era desmontar minas para que as pessoas não pisassem e explodissem. Enfim, para vocês verem quantas coisas que eu falei, porque esse é o mundo dos livros, esse é o mundo da literatura. Você, lendo um livro como esse, você vê como foi esse programa. Você passeia para lá, passeia para cá, pensa aqui, pensa ali, uma coisa puxa a outra, mas tudo a partir daqui. Tudo saiu do mundo da escrita, esse excelente livro aqui de Martin Pushner, da Companhia das Letras. Eu nem sei de quando é que saiu esse livro, rapaz, porque o Antônio Berto me aconselhou esse livro. Eu pensei, isso é lançamento, não é? Isso aqui, segunda reimpressão, vamos ver aqui quando é que saiu aqui no Brasil, vamos ver, 2019. Muito bom. Não se esqueçam, se você gostou, vamos combinar o seguinte: você dá o seu like, manda o seu comentário, assina o meu canal, né, se você gosta do jeito que eu falo. Aliás, eu sempre aconselho a vocês, se não quiserem dormir, né, você vai aqui embaixo no YouTube e aumenta um pouquinho a velocidade do meu programa. Aí eu passo a falar um pouquinho mais rápido, pode ficar um pouco mais animado também, né? Aí de repente você não dorme no meio. Mas se você gosta do meu programa, né? Se você gosta das coisas que eu faço, se não gosta também, quer criticar numa boa, pode criticar também, manda aqui seu comentário, que é importante para o meu canal, e também participe do meu Instagram, lá do meu Twitter, dessa coisa arada toda. Tem o Facebook também, o pessoal mais velho gosta muito do Facebook. E até o próximo programa. Um beijo, queijo, tchau.